Capítulo 1171. O terceiro. Deixe um pedaço de história que ficou para trás retornar à era atual. Retornar, não reaparecer. O significado dos dois é completamente diferente. Não é suficiente para mim escrever a verdadeira história da quarta ou terceira época e divulgá-la para completar o ritual. A mão direita de Klein, que segurava a caneta tinteiro, fez uma pausa. Ele, instintivamente, analisou o conteúdo da poção do invocador de milagres. Depois de pensar um pouco, encontrou algo que combinava perfeitamente com os requisitos do ritual. Era permitir que o povo da Cidade de Prata escapasse da terra abandonada dos deuses e retornasse aos continentes Norte e Sul, permitindo que esta história que foi deixada para trás por 2 a 3 mil anos retornasse à era atual. Isto não é mais fácil do que escapar da perseguição de Amon. A única maneira de deixar a terra abandonada dos deuses é entrar na corte do rei gigante e abrir o palácio onde o anjo negro Sazrir está em sono profundo. Esta é a personalidade negativa do antigo deus do sol. Está classificada, em primeiro lugar, entre os reis dos anjos e é conhecida como a mão esquerda de Deus, o representante do céu. Ele pode até ser mais forte que o Amon atual. Além disso, seu estado atual está sendo observado pelas várias divindades. Sim, o aspecto mais controlável disso comparado à minha fuga de Amon é que posso fazer preparativos suficientes. Klein exalou lentamente e sentiu que havia uma certa chance de completar o ritual. Na verdade, sabia muito bem que, mesmo sem ele, a Cidade de Prata faria repetidas tentativas de abrir a porta da residência do rei gigante e encontrar uma maneira de deixar esta terra abandonada. Era como se fossem mariposas correndo em direção às chamas, mesmo ao custo da morte. Não importa o que aconteça, com a minha participação, as chances de sucesso definitivamente serão maiores do que são agora. Klein subconscientemente queria abrir a porta para o local de sono do Anjo Negro para atrair Amon, criando o caos para compensar o dano causado pelo despertar do Anjo Negro. Essa era uma tática com a qual ele estava bastante familiarizado. No entanto, acabou rejeitando essa ideia porque era muito perigosa. Depois de passar algum tempo com Amon e finalmente ver o nível de um rei dos anjos, Klein instintivamente começou a temer essas existências aterrorizantes. Ele não queria mais usar o conflito entre eles para criar o caos. Apenas a existência deles poderia causar danos irreparáveis aos Beyonders vizinhos e a toda a região. Sob tais circunstâncias, tentar confiar neles para criar uma situação caótica não era mais cambalear à beira do abismo. Se não tomasse cuidado, cairiam no abismo e na condenação eterna. Portanto, era melhor não tentar. A menos que não tivesse outra solução, a ponto de escapar de ser apenas uma ilusão, Klein não queria fazer tal tentativa. Na verdade, uma parte dos poderes de Beyonder, de um invocador de milagres, vem da história, e é por isso que existe um requisito de ritual como este. Como os outros sábios do passado o completaram. Olhando para o pergaminho sobre a longa mesa de bronze, ele pensou em uma possível solução por outro ângulo. Se fosse eu, a única solução que consigo pensar é isolar algumas pessoas ou a história da realidade. Somente quando forem esquecidos é que permitirei que retornem à era atual. Isso pode levar séculos, ou até mais. Que ato maligno! Isso me lembra a primavera em flor de pessegueiro. Essas pessoas que vivem em utopias longe do mundo exterior compartilham algumas características. Depois de pensar um pouco, Klein acreditou que a dificuldade desse ritual para os sábios do passado era se eles conseguiriam sobreviver até que o ritual fosse realizado. Além disso, ocorreram muitos acidentes que poderiam interromper o auto-isolamento dessa forma. A terra abandonada dos deuses resolveu perfeitamente essas questões, mas também traz consigo problemas maiores. Anjo Negro,
Sasrir. Qual é a condição deste representante do céu agora? Está relacionado com a ressurreição do antigo Deus do Sol. O nível envolvido em tal assunto já atingiu o teto deste mundo, porque estou sempre envolvido em tais assuntos. Klein deu uma risada autodepreciativa. Ele poderia adivinhar que isso se devia ao destino que o castelo de Sefirá lhe trouxe. Afinal, o blasfemador Amon não estava disposto a assumir tal destino. Retraindo seus pensamentos errantes, ele concentrou sua atenção de volta na fórmula da poção invocador de milagres. O verme estelar é do caminho do aprendiz? Os ingredientes suplementares contêm 3 materiais espirituais de alto grau dos 3 caminhos vizinhos. Eu já transformei os vermes do tempo em amuletos do sifão do destino. Não há como restaurá-los. Deixar o avô de Leonard me emprestar outro? Como isso pode ser chamado de empréstimo? Vou usar a versão atualizada de um amuleto. Ontem, mais uma vez, para comprá-lo. Onde devo encontrar o verme estelar? Não existem muitos semideuses do caminho do aprendiz que vivam no mundo real. O santo dos segredos da Ordem Aurora, Botes, no entanto, estou preso na terra abandonada dos deuses e não consigo lidar com ele. Tudo o que posso fazer é pedir ajuda a Madame Eremita e a Rainha Misteriosa. Ao mesmo tempo, tenho que pedir à senhorita mágica que se torne uma viajante o mais rápido possível. Sim, também posso fazer com que ela pergunte ao professor onde vermes estelares podem estar. Na verdade, existe apenas um ingrediente principal. É o coração do lobo demoníaco negro ou a característica de Beyonder produzida por outro invocador de milagres. Tanto faz ser um ou outro. Sim, isso também significa que neste nível existem muito poucas características dispersas. Todas se reuniram. O lobo demoníaco negro também é conhecido como o Deus dos Desejos. Esse é um anjo padrão, um Deus subsidiário. Se eu não conseguir encontrar nenhum material que possa ser usado, devo matar um Deus? O nível de um anjo já pode ser considerado uma existência oculta. Há uma diferença fundamental em ser um sequência 3. Só de pensar nisso me dá medo. Depois de fazer uma lista de ajudantes que poderia ajudar, ele se sentiu muito mais à vontade. Tinha a sensação de que não temia mais suas dívidas quando atingiam um valor significativo. Ele ergueu a mão direita que segurava a caneta tinteiro e continuou a registrar o que havia aprendido anteriormente. A maior parte disso era algo que já sabia e só poderia usar isso como um lembrete. Finalmente, ele escreveu informações incompletas no canto do pergaminho. Sequência 1. Atendente de mistérios ingredientes principais. Característica de um Beyonder atendente de mistérios. Essa informação significava que as características do Beyonder da sequência 1 eram difíceis de obter por outros meios, com apenas 3 para escolher. Uma delas fica com o meio louco, no pico principal da cordilheira Ornaces. Está com a singularidade. A outra é com Zaratul. Ainda há mais um. De acordo com o que Leonard disse, o verdadeiro criador tem pistas sobre sua localização. Onde poderia estar? Sim, o jovem Sol e o resto caçaram metamorfos nas ruínas do norte da cidade. Nós. Parece haver uma existência de alto nível do caminho do vidente à espreita ali. Eu me pergunto se corresponde a invocador de milagres ou atendente de mistérios. Klein gradualmente teve uma ideia e planejou visitar Nois para uma investigação preliminar depois que ele ressuscitasse e escapasse de Amon. Depois de digerir o conhecimento que adquiriu, convocou seu relógio de bolso dourado da pilha de lixo e o abriu para verificar a hora. Antes de destruir a ruína do Imperador de Sangue, ele sacrificou muitas coisas que não precisava na batalha, acima da névoa cinza, para evitar qualquer dano. Apesar disso, ainda perdeu bastante após a batalha e seu eventual suicídio. Além disso, todos eram extremamente valiosos. Só de pensar nisso, quase o fez perder o controle. As viagens de Groselli, sentença de morte,
fome rastejante, amuleto sifão do destino, amuleto do sol ardente, marionete Conas e seu equipamento, marionete Enune e seus 2 anéis, e a gaita do aventureiro. Não consigo mais pensar nisso. Felizmente eu joguei o apito de cobre de Azik sobre a névoa cinza antes. Felizmente eu ainda posso invocar as projeções do vazio histórico desses itens. Eles estão apenas me acompanhando de uma forma diferente. Provavelmente não para as viagens de Grosel. As têmporas de Klein latejavam, enquanto ele não conseguia evitar a sensação de desânimo. Ele suspirou e lamentou seriamente os itens, especialmente o item místico que o acompanhava há muito tempo, fome rastejante. Após um longo silêncio, Klein forçou sua atenção de volta ao presente. Enquanto esperava o início da reunião do tarô, pensou casualmente sobre o antigo deus do sol e outros assuntos, como Chernobyl. De repente, ele franziu a testa ligeiramente. Como esta é minha terra natal, nunca houve transmigradores. Eles são todos humanos antigos, que foram libertados pelo castelo de Sefirah. Então, lugares como o Mar do Caos também têm existências semelhantes? Chernobyl foi convertido em santuário? De acordo com o que Amon disse e com o que vi em minha adivinhação, o antigo deus do sol realmente acordou em Chernobyl. Então, ele é um transmigrador libertado do castelo de Sefirah ou um sobrevivente de um santuário. Se for o último, quem é a terceira pessoa dentro do casulo? Ao pensar nisso, Klein ficou alarmado, quando suas pupilas se dilataram ligeiramente. Ele já tinha um certo palpite sobre a história dos elfos. Provavelmente não teve nada a ver com o castelo de Sefirah. Dessa forma, ele ainda não conseguiu encontrar a identidade correspondente correta do terceiro, ou mais corretamente, do primeiro transmigrador. Este transmigrador não parecia ter deixado vestígios na história. Sem qualquer hesitação, a consciência de Klein afundou na névoa branco-acinzentada. Com o poder do castelo de Sefirah, ele chegou diretamente a uma certa parte da história que era relativamente distante. Era composta de muitos fragmentos de luz, e o mais claro era Zhou Mingrui suspenso acima da porta de luz. E ao lado de Zhou Mingrui, a névoa correspondente da história foi instantaneamente iluminada devido ao seu conhecimento suficiente sobre Rosel. Ele viu um jovem que também estava com os olhos bem fechados no casulo. Não houve necessidade de verificar isso. Através desse sentimento de familiaridade e intuição espiritual, ele confirmou que esta era a antiga encarnação do imperador Rosel Gustav Huang Tao. Sem se preocupar em apreciar a verdadeira aparência do imperador, Klein voltou seu olhar para o outro lado. Havia um casulo transparente ali e a figura dentro dele podia ser vista vagamente. Como já tinha visto as outras pessoas penduradas, acendeu muitos fragmentos de luz na névoa da história. Eles se entrelaçaram e estimularam um ao outro, mal permitindo que ele visse a área difusa. A figura dentro era, obviamente, uma mulher. Mulher. Um pensamento lhe veio à mente ao perceber que havia ignorado uma hipótese ao analisar o transmigrador. Transmigradores tinham uma mentalidade objetiva. Eles podiam se controlar completamente e não deixar rastros que ultrapassassem o tempo, mas havia uma coisa que não podia ser evitada. Era muito óbvio que o castelo de Sefirah estava relacionado aos 3 caminhos relacionados ao vidente, ao aprendiz e ao saqueador. Após o nascimento de um transmigrador, eles tiveram que fazer rapidamente uma conexão com um desses 3 caminhos. Klein não apenas esteve envolvido no caso provocado pelo caderno da família Antígonos, mas também rapidamente teve a oportunidade de escolher a poção do vidente. Em Intis, onde Rosel atuava, existia a ordem secreta, e ele conheceu Zaratu desde cedo. De acordo com esta lógica, o antigo deus do sol com a autoridade de saqueador era de fato um dos suspeitos razoáveis. Klein imediatamente conjurou papel e caneta
e começou a listar os nomes correspondentes que conhecia no momento. Por exemplo, pessoas da quarta época da família Antigonos, Zaratul e Abraham, ou os reis dos anjos que cercavam o antigo deus do sol. Em pouco tempo, o olhar de Klein parou em alguns nomes. A primeira pessoa não era outro senão o antigo deus Flegrea, que claramente tinha a autoridade dividente. Atrás dele estavam seus deuses subsidiários, o deus dos mortos, Salinger, e a deusa do infortúnio, Amanises. Esta última também era conhecida como a deusa da noite eterna.